Olá, o plenário do Senado aprovou medida provisória que renova barreiras sanitárias em terras indígenas. Elas foram estabelecidas em 2020 por causa da pandemia da Covid-19. O texto agora segue para promulgação. As barreiras sanitárias foram instaladas desde o ano passado em terras indígenas com o objetivo de impedir a disseminação da Covid-19. A medida provisória foi publicada no mês de junho e, na prática, representa a prorrogação de outra MP aprovada no ano passado durante a pandemia. Com a inclusão da pandemia do Covid-19 no Brasil, tornou-se imperativo evitar o espalhamento da doença entre os povos originários. Sabe-se que as principais fontes de contaminação são o contato com profissionais de saúde ou daqueles profissionais que adentrassem na região das áreas indígenas. Como, por exemplo, as proximidades com garimpeiros. Essas barreiras sanitárias devem ser formadas primeiramente por servidores públicos federais ou por militares. A Fundação Nacional do Índio é responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle das barreiras, bem como pelo pagamento das diárias dos servidores que forem solicitados para o trabalho. Isso é importante porque a defesa da vida desses povos isolados tem a ver com a defesa dos seus territórios, que é uma função do Estado brasileiro. A defesa dos territórios é a medida de proteção mais eficaz da vida desses povos. Por quê? O passado tem muitos exemplos do que doenças comuns, como a gripe, doenças preveníveis por vacina, causam altíssima mortalidade. Grupos que tiveram mortalidade de até de 80% por conta de epidemias, de doenças banais ou corriqueiras para nós, ou doenças preveníveis por vacina. Os senadores também aprovaram medida provisória que aumenta o número de cargos da diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O texto aumenta de 3 para 5 o número de diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e cria 6 cargos de assessor para dar apoio às novas diretorias. Possibilitará o aprimoramento dos trabalhos realizados pela entidade, assegurando maior agilidade e segurança à tomada de decisões. O maior número de membros da diretoria também reforçará o alcance de sua relevante missão institucional, que há de assegurar à sociedade a adequada prestação de serviço de transporte aquaviário e de exploração de infraestrutura portuária e hidroviária. Nós estamos de acordo com as alterações pelo fato de fato serem necessárias as diretorias adicionais. Isso mantém consistência, senador Portinho, e a equidade também, por que não dizer, com as outras agências. A ANTAQ estava defasada em relação a isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu cautela e uma discussão mais ampla sobre a possibilidade de punir erros de pesquisas eleitorais. Em entrevista coletiva, Rodrigo Pacheco respondeu a vários questionamentos sobre a atual conjuntura do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a possibilidade de mudança na composição do Supremo Tribunal Federal para ampliar o número de ministros. Para o senador, o momento não é adequado e qualquer mudança deve ser amplamente debatida, inclusive com os ministros da Corte. Mas me estranha muito neste momento, exatamente nesse momento, está se discutindo um tema dessa natureza, ampliação de estrutura do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Me parece que isso é, inclusive, incoerente com a lógica dos que defendem uma redução da competência do Supremo. Ou seja, há muitos que defendem uma redução dessa competência, que o Supremo se torne uma corte constitucional, que se fortaleça as primeiras instâncias e segundas instâncias jurisdicionais no Brasil. Então, isso é incoerente com esse discurso, ou seja, pretender aumentar uma estrutura que acaba importando em mais gastos, em mais recursos públicos envolvidos. Portanto,
me parece um momento inadequado. Em relação às polêmicas envolvendo as pesquisas eleitorais, o presidente do Senado disse que é contra o texto do projeto em discussão na Câmara, que prevê pena de prisão para os institutos que errarem os resultados. É um texto, especialmente na parte penal que eu vi, absolutamente inadequado, porque pune muito severamente o erro, eventual erro de uma pesquisa numa quinta-feira, cujo resultado não seja idêntico ou na margem de erro da pesquisa, possa ser punido com 4 a 10 anos de prisão. Pena, inclusive, superior a peculato, pena superior à corrupção. Evidentemente que isso não é adequado juridicamente. O presidente também foi questionado sobre a sua própria sucessão à presidência do Senado em fevereiro do próximo ano. Nós devemos reservar mesmo a discussão da eleição das mesas do Senado e também, naturalmente, imagino, da Câmara dos Deputados, para depois das eleições. E é absolutamente natural que os partidos políticos tenham suas pretensões, possam eventualmente reivindicar posições na mesa, inclusive da presidência do Senado Federal. O PL, por exemplo, tem hoje a maior bancada com a eleição de 2022, então acho absolutamente natural isso. E nós temos maturidade suficiente para sentarmos à mesa e entender o que é melhor para o Senado e melhor para o Brasil. Então, no momento oportuno, nós vamos fazer essa discussão, ela é inevitável, mas definitivamente não é agora e muito menos sob qualquer condição. Não há nenhuma condição nesse momento que possa colocar na mesa essa intenção de recondução à presidência do Senado. Sobre as propostas em tramitação aqui no Senado para viabilizar o custeio do Piso Nacional de Enfermagem, o presidente Rodrigo Pacheco disse que a ideia é votá-las ainda esse ano e encaminhá-las ao STF para que o piso prevaleça. A composição do Senado ainda pode mudar no segundo turno das eleições. Tudo vai depender do resultado que sair das urnas na disputa para os governos estaduais. 5 dos atuais senadores concorrem a governador. 12 estados brasileiros vão definir o governador no segundo turno das eleições, no dia 30 de outubro. Em 5 desses estados, atuais senadores estão na disputa pelo governo: Alagoas, Amazonas, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Em Alagoas, disputam a vaga para o governo o senador Rodrigo Cunha e o governador Paulo Dantas, candidato à reeleição. No Amazonas, o senador Eduardo Braga enfrenta o atual governador Wilson Lima. Em Rondônia, a disputa é entre o senador Marcos Rogério e o coronel Marcos Rocha, que tenta se reeleger. Em Santa Catarina, o segundo turno será definido entre o senador Jorginho Melo e o ex-deputado federal e ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima. Em Sergipe, o senador Rogério Carvalho enfrenta o deputado federal Fábio Mitidieri. Os 5 senadores ainda têm mais 4 anos de mandato, até 2027. Se forem eleitos ao governo do estado, o primeiro suplente assume a vaga no Senado. Um dos desafios do Congresso Nacional após as eleições é uma extensa pauta de vetos presidenciais que está aguardando votação. Muitos deles estão trancando a pauta. Um dos vetos mais antigos é o que foi aplicado ao projeto que deu origem à Lei sobre Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Um dos pontos vetados é o que criminaliza as chamadas fake news. O projeto estabeleceu uma pena de até 5 anos de prisão para quem cometer crime de comunicação enganosa em massa, capaz de comprometer o processo eleitoral. Pelo projeto original aprovado no Congresso, podem ser punidos quem promove, quem financia e quem dissemina essas informações. Deputados e senadores também devem analisar o veto à lei que trata do Marco Legal das Ferrovias. Um dos 38 pontos vetados já foi mantido pelo Congresso Nacional numa sessão que foi realizada em abril deste ano. Mas os outros 37 dispositivos vetados ainda precisam ser analisados. Também está na lista o veto a um dispositivo da lei que flexibiliza as regras do setor aéreo e que acaba com a cobrança para o despacho de bagagem. Também está na lista o veto parcial do governo ao projeto que criou o Piso Nacional de Enfermagem. Esse item é algo que se diz respeito à questão tributária. E toda questão tributária que é vetada, há que se ter um olhar mais apurado no sentido de verificar se a derrubada desse veto pode prejudicar o projeto como um todo. Então,
nós vamos analisar isso, porque é muito melhor você ter a aprovação logo desse piso e deixar de lado essa questão tributária e fazer com que o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem que está lá na ponta, possa fazer jus àquela intenção que o Congresso teve, que é colocar o seu piso nacional. Outro ponto que deve gerar polêmica são os 294 itens vetados da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pouco mais de 200 referem-se às ações destacadas pelos congressistas para compor o anexo de prioridades e metas. Tal anexo significa uma fila especial, uma fila VIP, que os congressistas destacam e escolhem ações governamentais para fazer parte das prioridades do governo em 2023. Ocorre que uma fila VIP, uma fila especial, com mais de 200 itens a ser abarcados, acaba não tendo grande efetividade. Dessa forma, o Executivo entendeu mais razoável vetar todos os itens do anexo de prioridades e metas, como tem acontecido, inclusive, nos últimos anos. Senadores e deputados ganharam mais tempo para emendas ao orçamento da União de 2023. Devido às eleições, o presidente do Congresso estendeu o prazo. 20 de outubro era o último dia para deputados e senadores apresentarem sugestões de mudanças no orçamento da União de 2023. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a pedido do presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, autorizou a extensão do prazo para 10 de novembro. O motivo é o segundo turno da eleição presidencial e a de governador em vários estados. Muitos parlamentares, mesmo não disputando, estão envolvidos com a campanha. Por isso, precisam de mais tempo para elaborar as emendas. Pelo novo calendário, o relatório preliminar do senador Marcelo Castro, relator geral do orçamento, deverá ser votado na comissão mista até o dia 22 de novembro, já com a estimativa de receitas e despesas revisada. Depois disso, será aberto o prazo para a entrega dos relatórios setoriais, que deverão ser votados na comissão até o dia 2 de dezembro. A expectativa é concluir a votação do projeto de lei orçamentária na CMO até o dia 12 de dezembro e no Congresso Nacional até o dia 16 de dezembro. A proposta encaminhada pelo governo ao Congresso estima em 2,5% o crescimento da economia em 2023, a inflação em 4,5%, o salário mínimo em R$ 1.302 e o Auxílio Brasil em R$ 400. As contas do governo voltam a ficar no vermelho no ano que vem. A previsão de déficit primário, que é a diferença entre receita e despesa, descontado o serviço da dívida, será de 63,7 bilhões de reais. Para este ano, o governo estima um superávit de 13,5 bilhões de reais. Produtos de supermercado podem ter rótulos alterados. Consumidores reclamam de redução no conteúdo de produtos sem qualquer informação nas embalagens. Embalagens de mesmo tamanho que contenham produtos em quantidade inferior à habitual, sem a correspondente redução nos preços, deverão exibir a informação de forma visível durante pelo menos 6 meses após a alteração. É o que prevê um projeto de lei do Senado Federal. Uma pesquisa do Instituto Reclame Aqui, com 6.665 pessoas, revela que 80% se queixaram de fabricantes que reduziram tamanho, peso ou metragem de embalagens e produtos. De janeiro a abril deste ano, as reclamações junto à Secretaria Nacional do Consumidor cresceram 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. As queixas mais frequentes envolvem latas de leite e caixas de sabão em pó. Era 454 gramas, ou seja, 1 libra. Daqui a pouco esse mesmo produto começou a ser vendido com 400 gramas apenas. Então não houve nenhuma advertência ao consumidor, que normalmente pensava que estava comprando a mesma quantidade e na verdade estava comprando 20% a menos, quase isso daí. O alerta sobre a mudança do conteúdo deverá ocupar no mínimo 20% da embalagem. A proposta, que altera o Código de
de Defesa do Consumidor ainda não tem data para análise nas comissões do Senado. Nós temos que facilitar para ninguém ser ludibriado, nós temos que respeitar muito o consumidor. Vejo pessoas que muitas vezes contando moedas para comprar alguma coisa e eu acho que o consumidor tem que ser muito bem informado, ninguém pode ser tapeado, ninguém pode ser ludibriado, nós temos que trabalhar para honestidade total. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.